Depois do intenso bate-boca na internet entre famosos e reação do governo, Flávio Bolsonaro admitiu que a PEC das praias terá ajustes em trechos. Sim, a ideia é atualizar para aprovar o que der. E não surpreende, né, que o próximo projeto seja para esse oxigênio aí, para privatizar o oxigênio que a gente respira. Olha, realmente a gente está vendo cada coisa e aí a gente vai debater isso agora no Plantão do Meteor. Olha, esse assunto, eu tava falando pra Day, inclusive, que é inacreditável que a gente tenha que debater isso. É inacreditável. Eu vou chamar a Day aqui na tela, Day, porque apesar do meu tom incrédulo, a gente sim tem que combater a privatização de espaços públicos na praia. Da Marinha, né? Espaço da Marinha na praia. É isso. Mano, é praia, sabe? É praia. É um dos lugares mais democráticos que temos, né? De fato. É praia. E ainda assim, não é necessariamente democrático, mas, sabe, as pessoas podem estar ali confraternizando tranquilamente, classe média, classe alta, pobre, rico. As pessoas estão ali no mesmo espaço de forma democrática até certo ponto, mas estão ali. E querem até isso retirar, né, das pessoas esse direito mínimo de estar num espaço se divertindo, tendo um lazer que é gratuito, né? E aí é esse ponto que é interessante. Basicamente, a gente tem uma PEC que fala não na privatização, né, das praias, mas fala em você entregar para que as pessoas consigam comprar esses lotes sem pagar, por exemplo, as taxas que são devidas para a Marinha, né? E que essa terra não pode mais ser retirada, reordenada, né? Voltar para o Estado. Este é um problema. Por quê? Porque essas pessoas elas podem, então, fazer o que elas quiserem com aquelas faixas de areia se elas passarem a ter a propriedade. E quando eu falo que elas quiserem com essa faixa de areia, por exemplo, a gente tem um caso, que é um case de sucesso no Brasil, que é o do Luciano Huck, que queria impedir que pessoas tivessem acesso à praia que fica ali próximo à sua casa, ele queria fechar e não deixar ninguém passar, perdeu judicialmente, mas a gente está falando de pessoas, assim, milionárias, né? A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente não está falando de São José, que é pescador, mora ali numa vila, utiliza ali a praia, o solo, não, gente, está falando de gente com muito dinheiro e empreendimentos bilionários, então aí é o interesse público, nesse caso público, de alguns deputados. Quem são esses deputados? Flávio Bolsonaro, Zambelli, a Carolina de Tone, Romário, são pessoas bem específicas, velhos conhecidos nossos, em aprovar um projeto como esse. E tem alguns elementos que são bem absurdos nessa PEC, né? Primeiro, a notícia de fato é que o Flávio Bolsonaro recuou depois das pressões que ele vem sofrendo a partir, né, da internet, de alguns debates que aconteceram, inclusive envolvendo gente muito famosa, né? Você certamente deve ter visto, né, de um lado, o Whindersson Nunes defendendo o Neymar, que brigou com a Luana Piovani, que o ex-marido dela também estava envolvido. Literalmente um caos. Vamos resumir isso como um caos. Né? E a partir disso, muitas questões e vamos dizer que os holofotes foram em direção a esse projeto de emenda constitucional, essa PEC, né? E nisso, um dos pontos que é absurdamente contrário é justamente a lógica do esclarecimento sobre os direitos que essas pessoas teriam sobre essas praias. Então, agora pode botar uma plaquinha e ninguém mais pode ter acesso. Tem muita coisa que não foi esclarecida ainda. E o Flávio Bolsonaro já disse que alguns ajustes podem ser feitos, mas a lógica de privatização é a mesma, tá? Então, o ajuste não vai salvar ninguém sobre esse projeto, não. E o governo também já se mobiliza para bloquear a passagem desse projeto. Vamos assistir o vídeo que traz aí os detalhes sobre essa PEC, Lúcio, que é absurdo quando você ouve um negócio desse. A ponto, né, dessa PEC, porque, a meu ver, há pouco esclarecimento por parte do poder público em relação ao que está sendo discutido na Câmara, o que pode acontecer de forma definitiva caso esse projeto seja aprovado. Então, vamos entender ponto a ponto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a discutir, nesta segunda, uma proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da propriedade exclusiva da União sobre terrenos de marinha. Segundo o
ambientalistas e opositores, a proposta pode privatizar praias e danificar a biodiversidade dessas áreas. Já os parlamentares que defendem a proposta afirmam que a PEC não privatiza praias e acaba com uma insegurança jurídica sobre os terrenos. Então, Só rapidamente aqui, Dai, o pessoal está me corrigindo, eu falei da Marinha, é de Marinha, tá certo. Eu falei errado, perdão. O que diz, de fato, o texto dessa PEC? A PEC 3 de 2022 revoga o inciso 7º do artigo 20 da Constituição Federal, que prevê que os chamados terrenos de marinha são bens da União. A proposta de emenda à Constituição quer repassar a propriedade desses terrenos para estados e municípios gratuitamente e abre a possibilidade que ocupantes privados os comprem. Então, esse é o centro, né, dessa questão. E para a gente entender o que são os terrenos de marinha. Terrenos de marinha são áreas situadas dentro de uma faixa de 33 metros nas praias e nas margens de rios e lagoas, além dos contornos de ilhas com águas ligadas aos mares. A medida dos 33 metros é feita a partir de uma linha média traçada em 1831. Ao contrário do que o nome sugere, essas áreas não têm relação com a Marinha do Brasil. Professora, então, muito obrigada. Vou continuar aqui a minha explicação para a gente entender o que são, então, esses terrenos de marinha. A União ficaria com áreas usadas pelo Serviço Público Federal, áreas não ocupadas e áreas com unidades ambientais federais. Estados e municípios receberiam a propriedade dos terrenos que tiverem construções de prédios públicos. Particulares poderiam receber o terreno mediante pagamento. E aí que abre um precedente, né, professora, bem grave, que seriam justamente esses empreendimentos, essas construtoras que estariam interessadas nesses terrenos para construir inúmeros, resorts e prédios de luxo ali, a maioria deles, né, sendo assim, portanto, defendido. Bom, Importante fazer essa pontuação, Dai, porque tem uma questão ecológica muito forte envolvida aí também. E aí, quais são os interessados por trás disso, né? Exatamente. Um detalhe, né, que a gente acabou de ver uma catástrofe no Rio Grande do Sul e a gente compreende, por exemplo, eu vi vários especialistas falando sobre a distância de uma construção próxima aos rios, por exemplo. E a gente tem aí a lógica de 33 metros, que é ainda uma lógica mínima, que deveria ser construída a partir disso. E aí vai para um detalhe, né? Uma pessoa que investe bilhões em mansões para fazer vilagem para seus amigos na região ali da praia, ou na região costeira, essa pessoa ela não vai querer perder esses bilhões com o avanço do mar. E o mar está avançando, a gente percebe isso, existem vários estudos que trazem isso. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito aterro? Vão colocar mais faixa de areia ali naquela região? O que vai ser feito, sabe? Então, vários outros questionamentos, eles também passam a surgir. A gente precisa trazer também uma questão, né? A gente tem esse projeto que é de 2022, e uma das pessoas, a gente viu ali o Neymar durante toda a eleição falando de 22, vote com o Bolsonaro, meu amigo, etc e tal. A empresa do atleta, assim, a empresa do Neymar, que é a NR Sport, se associou com a DUI Incorporadora, que é para criar uma rota DUI. O que seria isso? Eles chamam de projeto de Caribe brasileiro. Detalhe que até agora a gente não tinha essa informação, e a Metrópolis publicou, o jornal Metrópolis publicou ontem de tarde, que o Rafael Zulu é um dos sócios desse empreendimento, inclusive, mais uma figura aí aparecendo em meio a tudo isso. E o projeto prevê 28 empreendimentos imobiliários nas praias de Porto de Galinhas e Carneiros, em Pernambuco, e de Maragogi, Antunes e Japaratinga, em Alagoas. Literalmente, eles vão invadir a orla de 2 estados. O valor de venda dos imóveis ali, eles estariam em média de a partir de 300 mil até 7,5 até milhões, sabe? Então, assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido, literalmente. Então, existe interesse sobre isso. Não é à toa que se faz esse empreendimento. E como a gente acabou de ver, a dinâmica, né, a defesa de quem está aprovando, apoiando esse projeto é o seguinte: olha, atualmente, as pessoas que têm ali suas casas naquela faixa de terra, essas pessoas precisam ter segurança jurídica, porque o terreno é da União, e as pessoas pagam taxas, isso não pode.
Gente, eles estão falando de vender terra pública mesmo, terra que deveria ser protegida. Questão ambiental, uma questão lógica, uma questão também da preservação do social. Tem muitas pessoas que dependem da praia, não só o vendedor de coco, de picolé, não só aqui na Baía de Tecarajé, mas não só isso, o pescador, a gente precisa também proteger a região. São tantas questões e camadas que a gente não compreende como é absurdo no século XXI, de fato, logo depois de uma catástrofe ambiental, a gente perceber esses projetos que estavam se holofortes, né? De fato, a boiada ela segue passando, ainda que com outro governo neste momento, porque, infelizmente, a gente precisa lembrar que no Congresso, no Senado ali, a gente ainda tem muitos bolsonaristas, o PL tem uma bancada muito forte, a União Brasil tem uma bancada muito forte, eles estão conseguindo aprovar vários projetos dessa linha, o que é extremamente absurdo. E o Flávio Bolsonaro, inclusive, é uma pessoa que disse que era mentira, era fake news, que a PL falava em privatizar as praias, contrariando, inclusive, o que os especialistas falam, né? Vamos assistir só um segundinho do Flávio, gente, desculpa, porque Flávio foi uma das pessoas que lançou o projeto. Aqui na internet, ou até na própria grande mídia, dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando, porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com o foro, laudêmio, taxa de ocupação. Tá? Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022, que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Então o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União, isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC dá para acreditar nisso, né? Não estamos falando em privatizar, estamos falando só em tirar a taxa da União Pública e aquelas terras não serem mais públicas. Tipo, cara. Pronto, e vender terreno público, pronto, que legal. Então, não é privatizar, é vender. Detalhe que ele salienta, né, que vai ser, inclusive, incluído ali de um reforço de que as praias elas continuarão tendo acesso ao público em geral, como garante a Constituição. Mas aí, por exemplo, uma coisa é você ter acesso, outra coisa é você conseguir acessar. Porque não adianta, por exemplo, dizer assim, essa praia aqui você vai ter acesso tranquilamente, mas para acessar você tem que andar 4, 5, 10 quilômetros, porque toda a faixa ali, até você conseguir um acesso a essa praia, foi fechado, ou é um condomínio fechado, você não consegue ter acesso por aqueles locais ali, aí você anda, 3, 4 quilômetros para acessar essa praia. Ela vai ser exclusiva de alguma forma, né? Então, assim, não adianta, fora a hostilidade. Inclusive, aqui em Salvador, a gente tem um prédio que resolveu fazer uma construção bem assim mesmo ali em Ondina, próximo ali da Barra, que é nessa pegada mesmo, sabe? A pessoa tem que andar bastante até acessar essa região ali atrás do prédio, e os moradores hostilizam a pessoa que vai lá acessar a praia pública só porque é atrás do prédio, porque eles acham que a praia é exclusiva deles. Então, tem toda uma dinâmica absurda, que é essa lógica de você privatizar, fora o tamanho das construções, construções faraônicas, construções, né, de metros que vão ser feitas, que poderão ser feitas nessa região costeira, nessa região de praia, que vai levar sombra para a praia. A gente não quer que o Nordeste todo vire um Rio de Janeiro, não é aceitável pensar dessa forma. Infelizmente, a gente precisa entender que se hoje a gente tem um Rio de Janeiro 45, 50 graus de sensação térmica, é por causa de trabalhos como esse que são feitos, justamente pela falta de cuidado, falta de estudo e pelo descaso total com o meio ambiente e com os direitos da nossa população. Então, esperamos realmente que essa PEC não seja nem de longe aprovada, mas tem muito dinheiro envolvido e a gente vai continuar falando porque existem interesses por trás disso. E a gente vai, cada dia, tendo um nome mais, né? Ter mais um nome saindo, acrescentando, e a gente vai percebendo quem defende esse tipo de coisa e quem será que vai ganhar casa nesses complexos aí faraônicos. E por aí vai, né? É importante a gente ficar de olho nisso. O precedente que abre é absurdo. Dai, ficamos por aqui?
Ficamos por aqui. Obrigada, Lúcia. Até mais. E tá aí na tela para você aqui o QR Code para se tornar membro aqui do Clube do Fim do Meteoro. Um grande abraço. Até a próxima.